Oi pessoal, hoje mais perguntas, plantão do professor Roque. Mas antes da gente começar, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal. Tem muita gente que ainda não segue, ativa o sininho para você receber notificação e tal, e compartilhar. Vem debater com o professor Roque. E essa é bem comum, eu escuto ela o tempo inteiro, as pessoas, não, mas os países eles têm interdependência econômica, ou eles dependem mutuamente um dos outros, então não teremos conflitos, não teremos guerra. Hoje se fala muito isso para dizer que os Estados Unidos e a China não vão entrar em guerra ou não terão um conflito armado, porque eles ganham ou dependem mutuamente do ponto de vista econômico. Essa ideia ela é bastante problemática, primeiro porque reduz todas as decisões que uma nação vai tomar só do ponto de vista econômico. E isso é problemático, porque ninguém olha só para um fator, ninguém pode olhar só para o fator econômico. Você tem vários outros problemas, problemas de segurança, problemas de estratégia, problemas de território, problemas culturais, problemas religiosos, uma infinidade de problemas que suscitam e despertam brigas, problemas estratégicos, problemas geopolíticos que não precisam ser econômicos. Então, a economia não é a razão de existência única de todo mundo. Estou ganhando dinheiro com aquele país, então não quero ter problemas. Se fosse assim, todo mundo que vivesse junto e ganhasse dinheiro junto, sociedades assim não terminariam. Pessoas e famílias que ganham dinheiro juntos não brigariam. Casais que estão juntos e ganham dinheiro juntos continuariam juntos para sempre e não brigariam. Então pensem isso de um jeito mais completo. E na verdade, quando você olha para a sua vida, você não toma todas as decisões da sua vida só calculando a questão econômica, só quanto você está ganhando ou quanto você vai perder. Isso é um reducionismo perigoso, porque deixa as coisas muito superficiais e parece estranho quando elas acontecem. E as pessoas, nossa, mas por que os países estão entrando em guerra? Ou por que um conflito? Não estão felizes e prósperos e ganhando dinheiro? E na verdade nem a história nos mostra isso. Se a gente olhar para a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha era o maior consumidor de 6 países europeus, incluindo Rússia e Itália. O segundo maior comprador de 3 países, incluindo o Reino Unido. E o terceiro maior comprador da França. Ela era o maior fornecedor de 10 países europeus, incluindo a Rússia, a Áustria e Hungria e Itália. O segundo maior fornecedor de 3 países europeus, incluindo o Reino Unido e a França. E nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E quem compilou esses dados e disse isso não fui eu, foi o John Maynard Keynes, que é um grande economista, em 1920. Então, a interdependência econômica que existia da Alemanha com os outros europeus era muito grande. Isso não impediu de termos uma guerra. Então, assim, a ideia de interdependência, ela também pressupõe uma outra coisa, de que o governo sempre vai ouvir o que partes da sociedade querem. Quem são as partes da sociedade? Não é toda a sociedade que ganha dinheiro em trocas comerciais. São setores econômicos e vários outros perdem dinheiro. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente que perde dinheiro. Tem várias indústrias que fecharam por causa da China. Esses caras, uma parte da sociedade americana, ela não vê a China com os bons olhos. Ela não acha que a nossa troca comercial com a China nos impede de entrarmos em conflito. Tudo que eles querem é ao contrário. Eles querem um conflito com a China porque eles veem a China como um vilão. Então, cuidado com a ideia de que só existe uma visão dentro da sociedade. No final das contas, os Estados Unidos pode estar ganhando economicamente com a China, pode, mas vão ter vários setores, várias parcelas da população americana que não estão ganhando com a China, estão perdendo e não querem aquela relação. E vão ser muito favoráveis a um discurso mais duro
mais assertivo e mais agressivo contra a China. Esse é um problema. A segunda parte desse problema é, se é o seguinte, essas pessoas que estão ganhando vão ser a favor de manter a paz com a China. Tudo bem, mas quem falou que elas têm o poder de influenciar o governo? Ah, não, mas o governo não toma decisões que a população não quer. Ah, não. O governo só toma decisões que a população não quer o tempo inteiro. Senão a gente não teria um monte de decisões absurdas e catastróficas para as pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, talvez alguns de vocês não lembrem, mas o Plano Collor, ele confiscou a poupança das pessoas. A população queria isso? Não, não queria. E ele fez. E uma série de coisas são feitas sem as pessoas quererem. Então, simplesmente achar de que, não, mas tem muita gente que está ganhando com isso e não vai permitir achar que o governo ele tem uma representação perfeita e que aqueles que tomam as decisões não estão olhando para outros fatores, estão isolados e vão escolher no final o que eles acham que é o certo dentro da ótica que eles estão levando em consideração. Então tem uma diferença entre achar que a sociedade quer alguma coisa e o governo vai se comportar daquele mesmo jeito. Isso é muito pior em sociedades que não são democracias. E aí, parte dessa ideia de que interdependência econômica traz a paz está ligada com uma teoria das relações internacionais que diz que democracias não entram em guerra com democracias. E aí, isso não para de pé quando a gente olha, por exemplo, para a relação da China e dos Estados Unidos, porque a China não é uma democracia. Então, os americanos podem olhar, por mais que eles ganhem, e ainda vão virar e falar o seguinte para a China: mas o comportamento chinês não é o comportamento do que a população quer, porque ali é uma ditadura. Então, mesmo que a população esteja feliz e ganhando dinheiro com o comércio com os Estados Unidos, não necessariamente o governo chinês vai ouvir a população. Não necessariamente não, ele não vai ouvir, porque não é uma democracia. Nos Estados Unidos ainda é uma democracia, mas mesmo assim as democracias não ouvem e tomam decisões o tempo inteiro de acordo com o que as pessoas querem, e sim com o que o governo quer. Esse é um outro problema. Um outro aspecto dessa discussão de interdependência é a ideia de que isso significa equilíbrio mútuo de dependência. Só que isso é uma falsa noção. Por quê? Não existe um equilíbrio mútuo. Ninguém depende igual das mesmas coisas. Se os Estados Unidos compram da China plástico ou brinquedos, e aquilo emprega milhões de trabalhadores chineses, os trabalhos gerados, os empregos gerados para o chinês é mais importante do que os Estados Unidos ter acesso a plásticos ou brinquedos baratos. Nunca vai ser igual. A Arábia Saudita vende petróleo para os Estados Unidos. Petróleo é estratégico. Tá bom, mas outras coisas que a Arábia Saudita compra dos Estados Unidos podem não ser tão estratégicas assim. Então, cuidado, quando a gente fala em interdependência econômica, parece que tudo que está sendo comercializado entre os dois países é equiparável e tem o mesmo grau de importância e relevância para a economia daquele país. E não é assim que funciona, porque cada país tem um nível de poder dentro do tabuleiro internacional e aí cada país está preparado para absorver a perda do comércio com outro diferente. Então, o embargo do petróleo nos anos 70 afetou os europeus e os japoneses diferente ou de uma forma muito mais severa e grave do que afetou os americanos, porque a riqueza, o poder, as ferramentas que cada país tem são diferentes. E não é porque os Estados Unidos e a China são grandes potências que as ferramentas de poder dos dois são iguais. Cada um tem as suas maneiras de se reequilibrar dependendo do que perder. Cuidado com essa ideia de interdependência, porque ela passa uma falsa noção, uma falsa ideia de que existe um equilíbrio mútuo de ganhos e perdas.
Não existe esse equilíbrio mútuo. Alguém está ganhando mais. Se alguém está ganhando mais, o que está ganhando menos ou o que está perdendo mais tem uma relação de dependência e não de inter ou dependência mútua. A dependência nunca vai ser mútua igualzinha. Vai ser, algum dos lados vai ser mais dependente do que o outro. E aí essa relação, ela é uma relação de poder e é uma relação de vantagem. E se um dos lados sentir que está perdendo a sua vantagem, ele pode se movimentar para manter essa vantagem e isso pode acontecer numa guerra e num conflito. E exatamente a relação econômica mais aproximada pode gerar mais conflitos e não impedir os conflitos. E aí tem um raciocínio bem óbvio. É mais fácil você brigar com alguém que você troca e tem alguma relação do que com um completo desconhecido. Não tem por que o Brasil brigar com a Austrália. Tá muito longe, muito diferente. Agora, as chances do Brasil ter uma briga com a China é muito maior. Afinal de contas, tem muito mais coisa em jogo com a China. Então, cuidado, na verdade, a interdependência, a ideia de interdependência, ela pode aproximar um conflito, ou ela pode facilitar que isso exista e não simplesmente garantir a paz, que não vai ter briga. O Christian Robson, ele me pergunta, professor, existem chances reais de o Brasil ser o 6º membro do Conselho de Segurança da ONU? No meu entendimento, não, porque a gente só vai ter uma reforma do Conselho de Segurança, salvo exceções, não acho que é comum isso acontecer, nem simples, nem fácil, se a gente tiver o fim do Conselho ou uma guerra e o surgimento de um novo Conselho ou uma nova estrutura internacional. Desde que o Conselho foi criado, do dia após a sua criação, se fala em reformar o Conselho de Segurança. Então, a discussão de acrescentar mais um membro permanente ou outros tipos de reforma, ela é perene, ela é contínua, ela nunca foi eliminada e não acho que vai ser eliminada. E também não acho que se você tiver uma reforma, só vai entrar um membro permanente a mais, o 6º, que é o Brasil. Para começar, isso está organizado por 4 países. 4 países clamam e demandam que tenha um lugar ali. São eles o G4, que é o Japão, a Alemanha, Brasil e Índia. E esses 4 juntos falam que eles têm que ter um assento permanente. Mas eu já comentei aqui, acho que em alguns vídeos que eu falo da ONU, que o maior obstáculo não são nem as grandes potências, mas os seus vizinhos. Então, a Itália e a Espanha são contra a candidatura ou o assento permanente para a Alemanha. A China, que no caso é um permanente, uma grande potência, é contra o Japão. O Paquistão é contra a Índia. México e a Argentina são contra o Brasil. Não vejo isso acontecendo, não vejo espaço, e essa é uma das grandes vontades de política externa do Brasil. Mas acho que para reformar o Conselho de Segurança a gente mexe numa estrutura do mundo e isso não vai acontecer pacificamente numa mesa de negociação. Envolve muitos interesses, muitos países e ninguém vai concordar e achar um consenso de que isso tenha que acontecer desse jeito. Uma outra pergunta aqui é do Luiz Henrique, sou de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, acompanho o seu trabalho, gosto muito, tem uma questão comigo há tempos que gostaria que me respondesse, caso o senhor saiba. É possível hoje criar um país sem guerra, Luiz Henrique? Olha, é muito difícil. Os últimos países criados no mundo, eles saíram de conflitos. Talvez a criação ou a independência não foi propriamente de uma guerra de independência, mas eram conflitos que levaram à sua criação ou à sua autonomia. Eu não consigo ver divórcios, porque hoje são divórcios, né? Esses países têm que se separar, ou esse povo, ou aquele grupo, ou aquela região, ela tem que se separar de alguma outra, porque não existem lugares que já não tenham fronteiras delimitadas de países, de nações. Não tem ninguém que está sobrando aí, que não está totalmente inserido. Você tem um grupo que quer se separar daquele outro lugar, ou enfim, não quer mais viver junto com aquela outra população.
como os curdos, por exemplo, que estão presentes em 4 países diferentes e querem se separar. Não sei se eles se juntariam e criariam um país só dos 4, ou se eles criariam 4 diferentes. O fato é que isso mostra que qualquer surgimento de novos países seria, de alguma maneira, em alguma medida, um divórcio. E divórcios tendem a não ser amigáveis ou pacíficos. Pode existir? Talvez, se a Escócia se separar do Reino Unido, a Catalunha da Espanha, será que seria amigável essa separação? Conflituosa, com certeza. Guerra é um estado de conflito mais acirrado ou maior. Talvez a Escócia não imagino, não vejo uma guerra acontecendo ali dentro. Mas acho que outros lugares com democracias, que não são democracias maduras, isso seria muito complicado de acontecer sem uma guerra. Então, acho tendência a dizer que não. O Marcos Davi, ele me pergunta assim, caso a China ultrapasse os Estados Unidos como maior economia, a moeda e a língua chinesa seriam dominantes? Olha, eu não acho que necessariamente porque você se tornou a maior economia que a sua moeda e o seu idioma vão ser dominantes. Vai depender do modelo econômico chinês. Parte do PIB ou da economia chinesa ser maior é o seu tamanho, a quantidade da população. Então a economia pode ser super fechada, interna, só entre os chineses, que mais de 1,5 bilhão de pessoas, e você não precisa se relacionar com o mundo, então não necessariamente você está aberto e as pessoas precisam falar chinês, ou não necessariamente a China vai trazer uma influência cultural além de ser uma concentração econômica dado o seu tamanho populacional. Então acho que a questão do idioma ela não envolve só o tamanho da economia, ela envolve outros fatores culturais e de influência, de abertura, e o nível de relação que tem com o mundo. A questão da moeda também está ligada com a abertura econômica. Você pode ser a maior economia e a China está quase lá, e a moeda chinesa, mas não está nem perto de ser a moeda internacional ou ser uma moeda muito usada no mundo. Inclusive ela está bem atrás do euro, que é a segunda moeda de reserva do mundo. Eu vou falar mais disso no segundo vídeo de geopolítica do dólar. Então, não necessariamente tamanho de economia traz esses outros 2 fatores. No caso, a China teria que se abrir demais, se relacionar muito com o mundo e o mundo aí sim entender a necessidade de falar chinês e usar a sua moeda. O Vitor me pergunta, minha dúvida, que talvez seja bem tosca, e como existe o estereótipo de judeus como uma raça muito soberba, me sumiu a palavra, porém quero dizer uma raça que gosta muito de dinheiro, sendo que eles ao longo dos anos viveram basicamente como refugiados e mesmo assim não eram tão aceitos em outros países. Como eles conseguiram se tornar povos ricos em boa parte? Essa ideia, Vitor, ela carrega um pré-conceito, um estereótipo, como você mesmo colocou aqui, de que os judeus são, primeiro que eles têm dinheiro ou são ricos. Isso não é verdade. Existem muitos judeus que não têm dinheiro. Isso é uma generalização de alguns judeus que obtiveram sucesso ou destaque econômico. Isso está ligado com um preconceito, com uma narrativa, com uma história que foi criada para, enfim, usar os judeus de bode expiatório em momentos da história, ou por simples e puro preconceito, uma forma de um racismo, um antissemitismo, que é o preconceito direcionado aos judeus. Então, associar os judeus com características negativas, associar com coisas pejorativas a ideia do dinheiro ou do controle do dinheiro, dado que nós temos, discussões ideológicas muito fortes, por exemplo, como um pensamento marxista que fala que aqueles que tinham dinheiro exploravam os outros. Curiosamente, ele era judeu. Então, enfim, tudo isso fica associado e isso é usado
como uma ferramenta para culpar, né? Na Alemanha isso foi muito bem colocado, usado para dizer que os judeus estavam destruindo a economia da Alemanha e uma série de coisas, mas isso não é verdade. Então, está associado com momentos da história em que o cristianismo achava que o lucro era pecado, esse é um outro elemento, e o judaísmo não. Está associado com proibições para que os judeus não pudessem exercer certas atividades econômicas e outras atividades dentro de uma sociedade, e só restou para eles as atividades comerciais ou financeiras que não eram vistas com bons olhos em outros momentos, e aí então os judeus acabaram tendo que fazer aquilo porque eram obrigados, não podiam fazer outra coisa, e aquilo era mal visto. E aí também se criou ou se reforça esse estereótipo, esse preconceito. Mas cuidado com essa ideia, essas generalizações elas são perigosas, principalmente dado o histórico de como elas foram usadas. São perigosas quando a gente faz elas com qualquer grupo minoritário, né? Então a gente vê esse tipo de generalização ou de ideias fixas historicamente com vários grupos, com negros, mulheres, homossexuais e os judeus também. Normalmente se cria uma fantasia, uma ideia, repete ela bastante e ela é usada para justificar uma série de coisas e alimentar ódios e visões simplistas de problemas maiores. Então, você tem judeus bem-sucedidos, você tem judeus pobres, como em qualquer grupo. Não é difícil a gente cravar isso e dizer os judeus se tornaram ricos em boa parte. Não é verdade. E tem judeus também que não têm um viés, até costumo falar isso, muito mais acadêmico, intelectual. A gente pode ver isso em outros dados diferentes que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com estudo. E também não dá para dizer, todos os judeus estudam, porque não, tem vários que não estudaram. Como em qualquer grupo e qualquer religião ou qualquer seleção que você fizer de qualquer pessoa dentro de uma família, vai ter gente que estudou, vai ter gente que não estudou, vai ter gente que vai ter dinheiro, gente que não vai ter dinheiro. Bom, é isso, pessoal. Ficando por aqui, então, com as nossas perguntas, plantão de dúvidas. Continuem mandando as perguntas de vocês e não se esqueçam, do nosso sorteio. Temos 20 livros, 10 mapas, o mapa que vocês adoram tanto, tanta gente me pede esse mapa e realmente está muito legal. E o meu livro, que vai ajudar vocês a desenvolverem habilidades importantíssimas. Vejam aqui na descrição o link, vão lá, preencham, 5 minutos. E não esquece de dar like nesse vídeo, seguir o canal, quem não segue ainda, ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo, compartilhar. Muito importante que vocês continuem compartilhando para vir debater com o professor Roque.